Olá, alunos, professores. Estamos de volta com as aulas na TV. Eu me chamo Ivana. Está começando agora a aula do sexto ano para os alunos, certo? Aula de Geografia. Então, pega o seu material para vocês fazerem as anotações. Hoje nós vamos falar sobre atividades humanas e dinâmicas climáticas, ok? O que a gente vai aprender hoje, galera? A gente vai analisar as implicações para a dinâmica climática em decorrência das práticas humanas, ou seja, o que as atividades humanas podem provocar na questão das dinâmicas climáticas, quais as alterações, etc. E também conhecer essas alterações das práticas humanas na dinâmica climática em Teresina, por exemplo. No caso, a gente vai do global, certo, para o local, falando sobre inundações, ilhas de calor, que é o que já ocorre na nossa cidade. Olha só, o nosso objeto de conhecimento, eu já falei no início da aula, esse conteúdo vocês irão encontrar na unidade 6, capítulo 14, página 178, certo? Então vamos começar falando sobre atividades humanas. O que é uma atividade humana? Pegando um conceito mais simples, atividade humana são práticas sociais, claro, desenvolvidas pelo ser humano, ok. Mas aprofundando melhor e buscando lá, num artigo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fala sobre atividades humanas e alterações climáticas, né? Ele vai definir atividade humana como: atividade humana é complexa e imprevisível. Realmente, às vezes, ela acontece de forma imprevisível, principalmente em cidades, espaços geográficos que crescem de maneira desordenada. Então, você acaba tendo imprevistos por falta de planejamento e aí você precisa recorrer a subterfúgios, no caso, recorrer a uma espécie de tentar organizar assim no meio do imprevisto, certo? Convoca as microgestações e autorregulações do trabalho, ou seja, a atividade humana tem relação com o trabalho, especialmente quando tratamos do espaço geográfico. Produz um mundo simbólico, ok. O que seria isso? Produzir um mundo simbólico. A atividade humana produz um mundo simbólico? Sim. Um dos símbolos que nós temos, por exemplo, da modernidade, no espaço moderno, são prédios, são avenidas largas, certo? Tem sempre finalidade e demanda, formação de compromisso, produz respostas originais e conhecimentos, saberes em todos os níveis. Então, a atividade humana, ela não é só práticas sociais em si. Quando a gente trata do espaço territorial, a atividade humana ela é bem mais complexa do que se imagina. Envolve trabalho, envolve um espaço, um mundo simbólico e etc. Vamos adiante. Tratando sobre atividades humanas, agora vamos compreender sobre dinâmicas climáticas. O que é uma dinâmica climática? Certo? Dinâmica climática se constitui de instrumento estratégico no planejamento de políticas de uma determinada região, como o disciplinamento do uso do solo, prevenção de enchentes, cenários de demanda agrícolas, entre outros. Esse conceito é da USP, né? Universidade de São Paulo. Olha só, dinâmica climática. Por que é necessário se estudar, por exemplo, dinâmica climática, os fatores do clima? Porque é através dela em que nós vamos realizar planejamento e políticas em determinados espaços geográficos, certo? A dinâmica climática ela é super importante, por exemplo, para a agricultura. Não tem como eu produzir culturas, né, cultivar, sem saber a dinâmica climática de um determinado espaço, certo? Além disso, os principais fatores do clima, vamos relembrar, nós já tivemos essa aula, mas só para relembrar: a latitude, a questão de incidência solar, altitude, vegetação também influencia no clima, o relevo influencia também no clima, né? Massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marinhas, albedo, que é a claridão, né? A claridade, no caso, por exemplo, de uma área deserta, se torna um albedo.
uma geleira, ela se torna um albedo. Por quê? Porque recebe, quando o sol, né, os raios solares batem, eles refratam rapidamente, eles voltam, retornam. E urbanização. No caso, eu coloquei a urbanização em destaque, porque já que estamos falando de dinâmicas climáticas, mudanças climáticas e atividades humanas, é claro que o processo de urbanização será o nosso fator principal nessa aula, certo? Quais atividades humanas influenciam nas dinâmicas climáticas? Bom, na verdade, quais atividades, né, influenciam nas dinâmicas climáticas? Serão as atividades humanas que ocorrerão no espaço urbano, que influenciarão com maior intensidade nas dinâmicas climáticas. Ou seja, tudo pode influenciar nas mudanças climáticas. Como vocês viram, fator de relevo, fator de continentalidade, maritimidade, quando é próximo do mar, né, é mais úmido, quando é próximo de uma floresta também, etc. Então, tudo vai influenciar. Porém, o espaço urbano, depois do processo de industrialização que veio junto com a urbanização, eles irão intensificar essas mudanças, essa dinâmica climática. Guardem isso. O que mais intensifica as mudanças climáticas hoje seria o processo de urbanização, industrialização ou o espaço urbano, as atividades que ocorrem no espaço urbano. Então, eu destaquei os dois processos, urbanização e industrialização. Relembrando, urbanização é um processo em que eu diminuo a população rural e aumento a população urbana, ou seja, eu tenho um crescimento urbano maior que o crescimento rural. Esse é o processo de urbanização. E industrialização, o que é? Industrialização nada mais é do que a substituição do modo de produção, certo? Substituição do modo de produção. No caso, sim, a gente tem vários tipos de indústrias, né? A gente coloca indústria como se fosse uma só, mas existem vários tipos de indústria, ou seja, vários modos de produzir. Bom, vamos lá. Efeito estufa. Nós vamos começar falando do efeito estufa, que muitos acham que o efeito estufa é um problema, mas o efeito estufa não é um problema. O efeito estufa é um fenômeno na realidade natural, que sem ele nós não sobreviveríamos, certo? Então o efeito estufa, galera, não é um vilão. Vamos ler aqui? No efeito estufa, a radiação solar que atinge a atmosfera interagem com gases ali presentes. Ou seja, você tem a radiação solar que vai interagir com os gases na atmosfera próxima da Terra. Nessa interação, os chamados gases de efeito estufa. Quais são os gases de efeito estufa, professora? O dióxido de carbono, que é o CO2, né? O metano, CH4, o óxido de nitrogênio, certo? São esses três. Esses são os três principais. Então, esses gases, eles absorvem a radiação solar e passam a emitir de volta para a superfície terrestre radiação infravermelha, ou seja, o calor, né, do Sol. E é por conta desse calor que nós conseguimos sobreviver na Terra. Imagina, se não existisse o efeito estufa, se não existisse essa interação entre os raios solares e os gases do efeito estufa que ficam na atmosfera, o planeta Terra ele iria congelar, ele ficaria a menos 20 ou menos 30 graus Celsius. Isso para a gente é insuportável, né? Imagine por exemplo, florestas tropicais que precisam, né, do calor, de uma temperatura específica, floresta equatorial também, ou seja, essas espécies, esses ecossistemas, eles iriam desaparecer se não existisse o efeito estufa. Então, somente parte desse calor
que é a radiação infravermelha, consegue sair da atmosfera e voltar para o espaço. Por quê? Porque os gases retêm o calor e a outra parte volta para o espaço. E é assim que a Terra consegue manter sua temperatura. Então, resumindo, efeito estufa é um fenômeno natural e nós precisamos dele para sobreviver. E aí vem a questão do aquecimento global. O aquecimento global, sim, que é um problema para nós, para a humanidade atualmente, né? Se fala muito nessa questão ambiental relacionada ao aquecimento global. O que seria o aquecimento global? Nós vamos falar aqui por parte, as consequências e etc. Vamos para o conceito. É o aumento da temperatura da Terra, certo? Ou seja, é a intensificação do efeito estufa causada pela emissão de gases poluentes, como o CO2, né? E o CH4, ou seja, o dióxido de carbono e o metano, certo? Como é que isso é causado? Isso é causado principalmente pelas indústrias que emitem seus gases poluentes, pela queima de combustíveis fósseis, né, esse em maior proporção, pelas queimadas, pelos lixões que ficam a céu aberto, pela pecuária, certo? Então, o aquecimento global é que é o problema. Ele é a intensificação do efeito estufa, aumento da temperatura. E como é que ocorre? E por que ocorre, né? Essa intensificação do efeito estufa? Esse calor que a gente vem sentindo, que aumenta a cada ano. Estima-se que, de acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, estima-se que o planeta Terra ele aumente a temperatura a cada ano em 2 graus Celsius, né? O que importa para eles nesse momento é fazer o quê? Uma estratégia. É diminuir, aliás, manter a temperatura e não aumentar 2 graus Celsius a cada ano, porque senão ficaria insuportável para nós aqui no planeta. Então, o efeito estufa ele pode ser causado ele pode aumentar tanto por causas naturais, e aí como, por exemplo, a erupção de um vulcão causa aumento de efeito estufa, pode aumentar o efeito estufa. Muitos não sabem, mas as algas, elas liberam, por exemplo, gás metano, por exemplo, certo? Libera CO2, então isso faz com que aumente naturalmente o efeito estufa, ou seja, intensifique o efeito estufa. Já por causas antrópicas, isso ocorre muito mais, com maior facilidade, né? Porque nós somos muitos no mundo. Então, ele ocorre, como eu falei, tanto pela emissão de gases nas indústrias, como também pela queima de combustíveis fósseis, que é um dos principais, e etc. Alguns acreditam que essa intensificação do efeito estufa, que causa o aquecimento global, seja a união dos dois, pelas duas causas, né? Tanto pelas causas naturais como pelas causas antrópicas. Porém, há outros que defendem o meio ambiente e colocam, marcam em cima, né? Que a intensificação do efeito estufa é principalmente por conta do homem no planeta, das atividades humanas. E por que uns defendem isso ferrenhamente, né? Por quê? Porque após a industrialização, primeira revolução industrial, 100 anos depois, percebeu-se que a emissão de CO2, de gás carbono, ele aumentou no planeta Terra. Vocês têm aí um gráfico que vai de 1880 a 2015 e ele vem aumentando a cada ano. Por que vem aumentando a cada ano? Ora, vem aumentando o número de carros, pessoas vêm comprando mais carros, pessoas vêm aumentando o consumo de
combustíveis fósseis como gasolina, diesel e etc. O próprio etanol, embora seja um combustível ecológico, entre aspas, mas ele também, no processo de produção dele, ele vai emitir CO2, certo? Então, após a Revolução Industrial, observou-se que a emissão de CO2 ele aumentou consideravelmente. E as consequências do aquecimento global? Uma das consequências é o aumento da temperatura, como eu falei para vocês. Para nós que vivemos aqui na região próximo à linha do Equador, se torna mais perceptível, né? Nós sentimos calor insuportável e aí a gente tem que procurar alternativa, né? Procurar tomar banho mais vezes ou gastar energia de casa mais porque precisa ligar o ar, porque fica realmente uma situação insuportável. Imagina, fica insuportável para nós que já nascemos aqui, certo? Somos dessa cidade, imagine para outros que moram em locais mais longe, com latitudes maiores, né? Mais próximos do polo, etc. Então, isso vai influenciar, por exemplo, o aumento da temperatura, ele influencia na biodiversidade. Tem espécies, retirando, claro, a nossa espécie humana, que consegue se adaptar, mas existem espécies de animais, espécies de flora, que não conseguem se adaptar ao aumento de temperatura. Ela precisa de uma temperatura específica para sobreviver, para se manter. Então, isso vai destruir vários ecossistemas, ok? Mudanças no regime de chuva, nós estamos vendo aí, certo? Ocorre seca e enchente, isso é causado especialmente pelo fenômeno do El Niño e da Laninha, aquecimento e resfriamento dos oceanos, né? Então, quando eu aqueço o oceano, quando ocorre o aquecimento do oceano causado pelo aquecimento global, vai ocorrer ou seca no Nordeste e enchente no Sul, ou o contrário, né? Vai ocorrer enchente no Sul e seca no Nordeste. Nós estamos vendo atualmente, no ano de 2021, um processo de escassez hídrica, especialmente na região sul do país, sul e sudeste. Causa até aumento da energia, porque, claro, a nossa energia ela é muito dependente das hidrelétricas, precisa de água para produzir energia. Causa também alterações na atmosfera, isso é visível. Por quê? Porque, por exemplo, furacões e tufões. Furacões e tufões, eles ocorrem pelo aquecimento do oceano. Isso nós vemos cada vez mais nos jornais. Furacões, tufões. Recentemente ocorreu, se eu não me engano, um tornado num país aqui, aliás, no país não, perdão, em Rondônia, né, lá em Porto Velho. Ocorreu um tornado, gente, recentemente. Coisa que as pessoas ficam chocadas quando vêm, porque acreditam que não, como nunca aconteceu, né, não vai acontecer jamais. Mas não, por conta das alterações climáticas, acabam ocorrendo esses fenômenos climáticos com mais facilidade, com maior intensidade. Nós vimos também a tempestade de poeira que ocorreu no Centro-Oeste, chegou até em São Paulo, para vocês terem uma ideia. Aquela tempestade de poeira, ela nada mais é do que um aquecimento da atmosfera, né? Especialmente um aquecimento próximo à litosfera, onde nós ficamos, e aí fica um ar mais quente. Esse ar quente, ele acaba se elevando e o ar frio desce. Então ocorre como se fosse uma bomba, né? Uma pressão assim muito rápida. Então esse ar frio desce rapidamente e aí, como é um espaço em que considerado como se fosse uma savana brasileira e que lá é muito desmatado, principalmente, claro que ao invés de
ter ventos, né, fortes, nós vamos ter uma tempestade de poeira, porque vai levantar a poeira do solo e aí a gente vê o fenômeno acontecendo e com maior intensidade. Diminuição das geleiras. Bom, isso aí a gente não precisa nem falar tanto, né? Cada ano vem diminuindo, um bloco de gelo ele se desprende, acaba se deslocando. Aí vocês estão vendo a imagem do ursinho, né, em cima do bloco de gelo. Eles são um dos que mais sofrem com a diminuição das geleiras, o derretimento das geleiras, das calotas polares, e acabam entrando em extinção por conta disso, por conta do aumento do calor. E se eu aumento o calor no nosso planeta, o aquecimento global e a diminuição consequente das calotas polares, das geleiras, consequentemente vai aumentar o nível do mar, fazendo com que ocorra o desaparecimento, por exemplo, de algumas ilhas, principalmente. Maldivas, por exemplo, é um estudo que daqui a alguns anos ela possa desaparecer do mapa, né, do planeta. A água ela pode aumentar o nível a ponto de Maldivas desaparecer completamente. E aí começam os refugiados, cria um outro problema, né, que são os refugiados climáticos, aquelas pessoas que vivem naquela área que vai desaparecer daqui a alguns anos por conta do aumento do nível do mar, elas terão que se deslocar para um outro espaço, certo? Bom, outro problema, aqui em Teresina nós não temos tanto ainda por conta que Teresina não é uma cidade industrial, Teresina é uma cidade mais comercial. Mas no Brasil nós temos bastante, especialmente na região sudeste do Brasil, centro-oeste por ali, uma parte do centro-oeste, que são as chuvas ácidas, né? Professor, o que é chuva ácida? É uma chuva, toda chuva é ácida, certo, galera? Toda chuva é ácida. Porém, no caso da chuva ácida, que se torna um problema, a acidez ela é maior. Então, chuva ácida é um fenômeno atmosférico caracterizado pelo aumento do grau de acidez das águas das chuvas, com pH menor do que 5,6. Então, quando é menor que 5, o ideal seria o quê? 7, né? Mas quando é menor que 5,6, pronto, se torna uma chuva ácida. Por que ela é causada? Ela é causada pelo elevado grau de poluição atmosférica, ou seja, por isso que eu falei para vocês, Teresina não ocorre tanto, mas no Brasil, especialmente nas regiões industriais, vai ocorrer o problema da questão da chuva ácida, porque ocorre uma poluição na atmosfera e essa poluição ela é causada especialmente tanto pelas emissões de gases poluentes das indústrias, como também pela emissão de gases poluentes de combustível, pela queima de combustíveis fósseis, os CFCs, que são aqueles combustíveis que nós utilizamos nos nossos automóveis, nos carros, certo? Em função disso, é mais comum em grandes centros urbanos, como eu falei para vocês, e áreas altamente industrializadas, certo? Por que é chuva ácida, então? Você tem as moléculas, né? Você tem o dióxido de enxofre junto com o dióxido de nitrogênio, e que são emitidos né, por conta dos gases poluentes, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Quando são emitidos para a atmosfera, claro, ele encontra uma nuvem, encontra a molécula de água, né? Juntando-se com a molécula de água, o que ocorre? Ocorre a produção, ou a transformação, no caso, né, em ácido sulfúrico e ácido nítrico. E aí por isso que aumenta a acidez da água da chuva. E qual a consequência disso? Gente, a acidez ela pode prejudicar os nossos cursos d'água, a acidez ela pode prejudicar monumentos da cidade, feitos, por exemplo, com cobre, certo? Construções, ela pode corroer, ela pode também interferir nas plantações, na vegetação. A vegetação ela acaba recebendo aquela acidez e ela acaba morrendo
depois de um tempo, né? Se a chuva ácida for bastante intensa. Então, isso vai chegar no solo, o solo também vai se tornar mais ácido e cria todo um problema, toda uma celeuma, né? Vamos adiante. Bom, agora nós vamos falar dos aspectos locais da ilha de calor. Nós conhecemos bem esse problema. É um problema também causado pelas atividades humanas. Por quê? Porque você tem um centro, e no centro é onde se concentra uma maior infraestrutura. No centro eu tenho concreto, no centro eu tenho asfalto, no centro eu tenho materiais mais metálicos e etc. Então, o que é a Ilha do Calor? Trata-se do aumento da temperatura em áreas onde há grande concentração de estruturas que absorvem calor, como eu falei para vocês. No centro é mais estruturado, ou seja, tem menos vegetação. O que isso vai fazer? Vai fazer com que aumente o calor naquele local específico. Cria-se um microclima, fica mais quente. Quem aqui já foi no centro sabe, durante a tarde, especialmente ali por volta das 2, 3 horas da tarde, é um calor insuportável. Parece que a ventilação não circula de jeito nenhum, e não circula realmente, porque você vai ter mais prédios, né, uma maior verticalização naquela área, então fica muito abafado. Quando você vai se distanciando do centro, como vocês veem aí na imagem, olha só, no percussor, vai se distanciando do centro e vai para a zona rural, por exemplo, a temperatura diminui bastante, diminui até 4 graus em relação ao centro, certo? Eu falei aí as causas por conta dos materiais que são utilizados nessas áreas urbanas, como metais, adensamento urbano, prédios, asfalto e etc. Hipermeabilização do solo também é um outro problema local. E a hipermeabilização é o quê? Eu asfalto o ambiente, né? Claro, o ambiente urbano ele vai ter que ser asfaltado. E aí, por conta de que eu apenas asfalto e não construo um saneamento básico para fazer com que aquela água da chuva escoe facilmente, ocorre hipermeabilização do solo. A água da chuva fica concentrada no local, não tem para onde ir, né? Porque eu não tenho saneamento básico, e ocorre o quê? Enxurrada, ocorre enchente, ocorre alagamento, inundações, como vocês estão vendo aí na imagem ao lado. Aqui são imagens de Teresina nas épocas de chuva, especialmente no verão, né? Ocorre bastante. No caso do verão aqui pra gente. Vamos para a nossa atividade de hoje. Observe a charge aí tem o planeta Terra em forma de panela de pressão e tratando do aquecimento global e ironizando o efeito estufa. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo. Ele quer saber o que é o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, porém intensificado pela ação humana. Aí já matou a questão, né? Gabarito é letra A. Por que o B está errado? Porque diz que é um efeito artificial. Não é um efeito artificial, certo? E a letra C, é um efeito recente? Não, é um efeito que ocorre desde que a Terra é Terra, certo? E a letra D diz que é um efeito natural, ok, mas sem relação com práticas sociais. Está errado porque o efeito estufa possui uma relação com as atividades humanas também. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.